Celebra-se hoje o Dia Mundial do AVC. É a principal causa de morte e de morbilidade em Portugal. Em 2014, foi responsável por 11% do total dos óbitos. Para nos falar desta realidade, está na edição da manhã o Dr. Fernando Pita, neurologista. Doutor, muito bom dia. Bem, no entanto, e para deixar aqui uma carga mais positiva, não são só más notícias, porque de facto, apesar de ser ainda a causa principal de morte em Portugal, temos feito um bom caminho, ou seja, nos últimos anos desceu. Desceu bastante, ou seja, pensa-se que na última década desceu à volta de 40% a mortalidade por AVC cá em Portugal, no nosso país. É um grande esforço. É fantástico em termos populacionais, mas não chega ainda. Claro. Isto tem a ver com medidas de prevenção primordial, ou seja, com a modificação dos hábitos populacionais, uma educação para a saúde. O AVC ocorre por ao longo da vida de uma pessoa termos comportamentos e hábitos que não são saudáveis, que acabam por ocasionar fatores de risco, esses sim conhecidos: hipertensão, diabetes, colesterol, os hábitos tabágicos, e o aparecimento destes fatores de risco pode ser prevenido e pode ser prevenido antes, com um estilo de vida saudável. Aí é que está a chave. Aí é que está a chave. Em termos de dieta, a dieta mediterrânica, em termos de manutenção da atividade física, em termos de controle da obesidade, do excesso de peso e em termos de prevenção do tabagismo. Isto feito atempadamente, controlando a epidemia de sal e de açúcar que ocorre no nosso país, tem dado os seus frutos. Isto paralelamente com a detecção dos fatores de risco vascular, obviamente, mais frequentes na população, e com uma intervenção aguda, na fase aguda, que na última meia dúzia de anos, 10 anos no máximo, foi uma revolução total em termos de cuidados no AVC, na fase aguda. Doutor, de qualquer modo, obviamente que aquilo que disse é válido para toda a vida, porque estamos a falar de saúde, mas há uma idade a partir da qual tudo isto deve ser reforçado, ou seja, até a atenção com que devemos ter a todos esses fatores. Na escola, com a educação para a saúde. Obviamente, porque o AVC pode acontecer muito prematuramente. O AVC não é? Pode acontecer numa fase prematura de vida, mas as causas são mais raras e são um bocadinho diferentes. Este AVC, que tem impacto em termos populacionais e que é a causa número de morte cá no nosso país, tem a ver com esses fatores de risco que devem ser primeiro prevenidos e depois, na idade adulta, como diz, devem ser detectados e controlados. E podem ser detectados e controlados. E como é que isso pode fazer-se? Tendo atenção e detectando, controlando e vigiando os principais fatores de risco, que são a hipertensão, a diabetes, o colesterol. Tão simples como isso. Também o tabaco, também algumas arritmias, uma arritmia cardíaca que é a mais frequente, que é a fibrilação auricular, mas esse é o foco principal. Agora, tem de começar antes. Isto é a prevenção primária, claro. Tem de ser a prevenção primordial antes dos fatores de risco surgirem. Doutor, e a população portuguesa, na sua opinião, está desperta para esta situação? Porque assim, nós todos os dias todos os dias, enfim, é uma força de expressão, mas somos confrontados com pessoas de família ou amigos que tiveram um AVC, portanto, não é uma realidade que não se veja, obviamente. Está demasiado patente, não é? Eu penso que está. Isto é um trabalho que é um trabalho, para lá da parte médica e do serviço de saúde, é um trabalho de todos nós, aqui, comunicação social, governo, poderes políticos, que é feito diariamente na tentativa ainda de diminuir mais a longo prazo. O AVC, como já dissemos, é a principal causa de morte em Portugal, mas um AVC pode não provocar a morte, mas deixa sempre sequelas. O AVC pode não provocar a morte e é a causa, o AVC, não só principal em termos de morte em Portugal, mas de morbilidade, dependência. Isto provavelmente paralelamente... Tem um impacto forte. Um impacto forte. Na pessoa, obviamente, e na sociedade. Na pessoa, na família e na sociedade. E há um impacto económico, e um impacto de dependência, e um impacto em termos de necessidade de reestruturação de toda a vida do doente que sofre e da família que o suporta, que é, em termos económicos, é um peso enorme. E em termos pessoais, obviamente. Doutor, só para terminarmos... Homens ou mulheres, há mais AVCs em algum dos géneros? Ou... A prevalência dos fatores de risco é mais frequente nos homens. De qualquer maneira, isso tem-se vindo a esbater ao longo dos anos. E a prevenção, ou seja, a antecipar a ocorrência do AVC, eu acho que é universal, ou seja, é feita por dois sexos. Deixe-me só
deixar três mensagens para a fase aguda do AVC. Um doente que tenha sintomas de AVC, e os mais frequentes são fala, força e face, alteração da fala, alteração da força e assimetria facial, deve sempre contactar o 112. Deve ativar o CODU, via verde do AVC, e depois eles orientam. Porque neste momento temos tratamentos extremamente eficazes na fase aguda. Isso, em termos populacionais, é menos importante que a prevenção. Agora, em termos do doente individual, pode fazer a diferença entre o doente ficar dependente e ficar autónomo. Obrigado. Obrigado nós também por ter cá vindo, Sr. Doutor, muito obrigado. Esperemos que Portugal continue a progredir positivamente também nesta complicada questão do AVC. Muito obrigado e bom dia. Obrigado.